mais uma aula aqui do nosso mini curso de Node.js com TypeScript. E agora a gente vai começar vendo a introdução ao que é o TypeScript em si, né? TypeScript é uma linguagem de código aberto que foi desenvolvida pela Microsoft, que se baseia em JavaScript, sendo usada em larga escala para desenvolvimento de soluções tanto em front-end quanto em back-end. Se a gente for olhar aqui a definição simples que o site traz para a gente aqui, né, é você adicionar tipagem ao JavaScript. O TypeScript estende o JavaScript adicionando tipos. O que são esses tipos, né? O JavaScript em si é uma linguagem de tipagem dinâmica. A gente, quando cria uma variável em JavaScript, a gente não precisa informar qual o tipo de informação que aquela variável ali, aquele parâmetro, vai receber. Dinamicamente, ele vai entender de acordo com o conteúdo que ele recebe. Como você, quando define uma variável e atribui uma string para ela, dinamicamente o JavaScript já vai entender que aquilo ali é uma string. Se você atribui um número inteiro, ele vai entender que é um número, e assim por diante. Porém, ao longo do processo de desenvolvimento de software, essa tipagem dinâmica ela pode trazer alguns transtornos para o desenvolvedor, principalmente na hora de buscar falhas no seu código, fazer debug do teu código, enfim, quando você precisar investigar algum comportamento indevido no teu código, no teu software. O que o TypeScript traz para nós desenvolvedores é, antes de você rodar a aplicação, antes de você compilar, ele já te informar que existe um problema ali no teu código. Por exemplo, aqui a gente está vendo um exemplo aqui do site, onde está sendo criado um objeto user, e esse objeto possui três propriedades aqui, que é first name, last name e role. Ao fazer um console com o objeto user.name, a gente já tem a crítica aqui do TypeScript informando que não existe name dentro de user. Existe first name, last name e role. Quando a gente usa o JavaScript em si puro, a gente não tem esse tipo de crítica, né? A gente não tem esse tipo de feedback da nossa IDE em tempo de desenvolvimento. A gente só vai perceber que existe um problema aqui depois que a gente rodar a aplicação, for usar e vai ver que não vai funcionar. Aqui, ó, ele já critica onde está o problema e te diz aqui, ó, a propriedade name não existe no tipo, e ele diz aqui qual é o tipo, que é exatamente o objeto que a gente definiu aqui como uma constante user. Aqui no site a gente tem um playground, onde a gente consegue, através desse playground, já fazer alguns experimentos e já ir conhecendo essa linguagem, né? Conhecendo o poder que ela te entrega em tempo de desenvolvimento, que é você conseguir, ainda no teu Visual Studio Code, na tua IDE em si aí, conseguir já detectar os erros e já fazer a correção antes de rodar, né? Antes de executar a aplicação. A gente pode, por exemplo, vir aqui, apagar tudo que está aqui, e a gente define aqui uma constante user. Eu vou dizer que ela é um objeto. Esse objeto possui name, vou botar aqui o nome, e e-mail. Foi errado, né? Entrou. Então a gente está com o objeto definido aí. Se a gente for considerar o JavaScript, ele não vai dizer para a gente o que esse user contém. Mas quando a gente usa o TypeScript, o que a gente ganha aqui? Uma das coisas que a gente ganha é exatamente isso aqui, ó. Quando você põe ponto, ele já te diz o que você tem dentro desse objeto. Ou seja, se eu quiser usar aqui telefone, eu não consigo. Eu posso até digitar. Vou botar aqui cell phone. O que o TypeScript faz pra gente? Ele já diz aqui, ó, a propriedade cell phone não existe no tipo, que é um objeto que possui somente name string e e-mail string. Perceba que eu não disse que é uma string aquilo ali, mas o TypeScript já entendeu que o conteúdo que está ali é uma string e já colocou aqui para a gente na tipagem. A gente pode incluir aqui cell phone, como está ali embaixo. Eu vou colocar números.
Então esse é o Cellphone. Se você só passar o mouse por cima, ele já te diz ali, ó, Cellphone, que é do tipo Number. Tá vendo aqui? Outra vantagem que você tem, outro recurso que você ganha ao usar o TypeScript, né, no seu código. Só em colocar esse número aqui, sem aspas, ele já entendeu que o que está aqui em Cellphone é um número. Agora, se eu venho aqui, marco e incluo aspas aqui por volta, vou botar aqui um número qualquer, entre aspas. Agora, ele já diz para mim que é uma string. O uso do TypeScript vai facilitar muito a partir do momento que você começa a conhecer ali, começa a entender o funcionamento como é, você daí em diante, em tempo de desenvolvimento aqui, você já vai resolvendo praticamente todos os seus problemas aí. Em resumo, o TypeScript ele tem um único propósito. Ele vai gerar o JavaScript para a gente, para ser executado no browser ou no back-end usando Node. No browser, quando é uma aplicação front-end, e no back-end quando a gente usa Node ou qualquer outra solução similar ao Node, que tem outras surgindo por aí, né? Tem o Dino e outras aí. Aí vem aquela pergunta, né? Bom, se ele vai criar o JavaScript para mim, por que eu vou não já programo direto no JavaScript, né? Então a gente já viu a parte mais simples e já viu como é interessante, que é a tipagem, que é ele te informar em tempo de desenvolvimento o que tem de errado no teu código. Dependendo da aplicação que você desenvolve, você perde um tempo considerável investigando erro, investigando falha. Por outro lado, se você está usando uma linguagem fortemente tipada, de cara já te diz onde está teu problema ali. Então você ganha muito tempo de produtividade a partir do momento que você começa a usar o TypeScript. Parece inicialmente que você vai ter uma perda de desempenho. Isso é normal acontecer no início, porque você está aprendendo, conhecendo como usar, né? Como configurar o teu ambiente com o TypeScript. Mas a partir do momento que você entendeu isso e já está usando, tua produtividade é muito maior, porque você consegue detectar todos os problemas em tempo de desenvolvimento. Não perde tempo depois espalhando console.log no teu código e debugando dessa forma aí. As principais funcionalidades, a primeira a gente já falou bastante, que é a tipagem, né? Define tipo de variáveis, tipos de parâmetros, tipos de retorno de função, o que aquela função vai retornar, qual é o tipo da informação que a função retorna. Tudo isso não é detectado pelo nosso editor quando a gente usa o JavaScript puro. Ele também tem funcionalidades atuais do JavaScript que ainda não estão disponíveis nos browsers ou até no próprio Node.js. Então você consegue já usar coisas novas do JavaScript, mas que ainda não está disponível, né, nas ferramentas que a gente usa e no browser que o usuário final vai usar. Mas quando ele compila para gerar o JavaScript final, ele transforma esse código moderno num código que seja entendível, tanto pelo browser quanto pelo Node. Ele vai facilitar também o crescimento e manutenção do seu código, assim como também a detecção de erros no código, né? Isso tudo em tempo de desenvolvimento. Outra coisa que a gente ganha ao usar o TypeScript é o IntelliSense da nossa IDE, do nosso editor de código, com mais informação para a gente. Né? Você dá ali um Ctrl espaço, ele já diz para você o que você tem disponível. De cara, que a gente tem de conceito do TypeScript, né? É isso. Basicamente, passa a usar a tipagem no nosso código JavaScript e essa tipagem vai nos dar superpoderes aí em tempo de desenvolvimento. Aqui no site do TypeScript, a gente tem documentação completa aqui da linguagem. Recomendo muito que vocês tirem um tempinho aí para estar conhecendo a documentação, até para saber de que forma você vai pesquisar. Não precisa ler tudo de uma vez só, entender tudo de uma vez só. O aprendizado ele é contínuo. É bom você entrar aqui e conhecer. Tem o Playground, como eu já comentei antes, que é onde você pode estar criando alguns códigos de exemplo e já testar aqui o uso do TypeScript. Tem algumas ferramentas aqui também. Ou seja, vale a pena entrar no site, é o typescriptlang.org, conhecer como a documentação funciona, fazer algumas brincadeiras, alguns testes aí com esse playground dele aqui. A documentação oficial de qualquer linguagem é a principal fonte de informação para a gente, tá? A
a gente faz curso, faz videoaula, com certeza é um atalho para você já sair desenvolvendo com aquela tecnologia que você quer aprender. Porém, nesse percurso aí, você vai ter algumas dificuldades e nessa hora, quem vai te ajudar melhor é a documentação oficial da linguagem, tá? Apesar que normalmente o conteúdo é em inglês e essa questão da língua inglesa é um dos pré-requisitos para quem quer desenvolver software, vale a pena investir nisso também, tá? Porque você consumir conteúdo em fóruns de sites americanos, sites, ou seja, na língua inglesa, você tem conteúdo mais atualizado, você consome conteúdo que está saindo do forno e você tem muito mais informação. Normalmente as coisas demoram a chegar para a gente aqui no Brasil, para ser traduzido, tem soluções que levam mais de ano para ter tradução. Então a gente fica um pouco para trás quando não consegue consumir conteúdo da língua inglesa, né, em relação a desenvolvimento de software, tecnologia em geral, beleza? A partir do momento que a gente conheceu a teoria aí do TypeScript, a partir da próxima aula a gente vai criar um projeto usando o TypeScript já desde o início, beleza?